Vamos salmodiar ao nosso Deus com o Salmo 119, versículos 65 a 72. Então leiamos juntos Salmo 119, do 65 ao 72. Oremos. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. O versículo do Salmo 119 que nós vamos meditar hoje chama a palavra de Deus de, repita, decretos. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, se compõe dos decretos de Deus para as nossas vidas. Aleluia. O que significa decretos? Decretos são leis baixadas. O que significam leis baixadas? Leis que procedem de cima para baixo. E aqui estão as diferenças, ou a diferença, melhor dizendo, entre as leis de Deus e as leis dos homens. As leis de Deus são verticais, elas são baixadas do céu para a terra. A palavra de Deus, que está aqui em toda a Bíblia Sagrada, é a única palavra aqui nesse planeta, nessa terra e para todo o universo, para toda a humanidade que vive nessa terra, é a única palavra que veio do alto. As leis de Deus são, então, leis verticais, são leis baixadas lá de cima, do alto, do céu para a terra. Por isso são decretos, decretos são baixados. As leis dos homens, que por exemplo, são geradas ou originadas aí no poder legislativo da terra, por exemplo, nas cidades, pelos legisladores que são os vereadores, nos estados, pelos deputados estaduais, e para todo o país, para toda a federação, os deputados federais e os senadores. Esses são os legisladores, por exemplo, aqui do Brasil. Tá? Cada nação tem os seus legisladores. As leis que eles determinam, que eles escrevem, não são verticais, elas são leis horizontais, de homens para homens. As leis de Deus são de cima para baixo, verticais. As leis dos homens são de homens para homens, horizontais. Por isso que nós, como filhos de Deus, não levamos em consideração, em primeiro lugar, as leis dos homens. Como filhos de Deus, levamos em primeiro lugar em consideração as leis de Deus. Aleluia. E aí nós usamos as leis de Deus
para discernir as leis dos homens. Quando os homens legislam, quando as autoridades dos legislativos na terra legislam dentro dos limites da santidade da palavra de Deus, nós temos a obrigação de obedecer a essas leis. Como filhos de Deus, se esses legisladores legislarem ultrapassando os limites da santidade da palavra de Deus, nós estamos, como filhos de Deus, desobrigados de obedecê-los, porque convém obedecer a Deus antes que aos homens. Ao fazermos isso, poderemos até ser tidos pelos homens como criminosos, ser levados em juízo, em tribunal, até em cadeia. Mas continuaremos dizendo: não, eu estou preso aqui porque eu não obedeci uma lei humana. Eu obedeço a lei divina. E a lei divina é contrária a essa lei humana aí, pela qual estou preso. É assim que filhos de Deus têm que reagir. Glória a Deus. Filhos de Deus não têm que lutar politicamente nessa terra. A militância dos filhos de Deus na terra não é política. Porque tem muitos evangélicos, entre aspas, aí, incluindo pastores, que pensam que tem que colocar evangélicos lá no poder para que eles impeçam que certas leis contrárias à Bíblia sejam legisladas. Amados, não adianta nada. Isso aí é um barril sem fundo. Ninguém que entra na política purifica a política. A política humana é lama. Quem entra na lama não limpa a lama, se suja com ela. A solução que Deus traz para a humanidade não está na política. A solução que Deus traz para a humanidade está na palavra. Nós não somos políticos, nós somos pregadores da palavra, pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, e temos dele a ordem, indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. A Bíblia não é de direita e a Bíblia não é de esquerda. A Bíblia é de Deus. A Bíblia é do alto, é palavra de Deus. À direita estão caídos, à esquerda estão caídos. Salmo 91, 7. 1000 caiam ao teu lado esquerdo, e 10.000 à tua direita, lado direito. Tu não serás atingido, se tu estás no caminho, se tu estás em Cristo, se tu estás na palavra. A solução para o mundo não vem de política, não vem de políticos. A solução do mundo está na palavra de Deus, que o mundo rejeita, e por isso ele vai de mal a pior até o fim dos tempos. Glória a Deus. Como filhos de Deus, temos que ser, e vou usar essa palavra, radicalmente obedientes à palavra de Deus, que é a Constituição Nacional, a Carta Magna do Reino de Deus. Como filhos de Deus, não somos mais cidadãos da terra, somos cidadãos do céu, e enquanto estamos na terra, somos embaixadores do céu. Embaixadores do reino de Deus, para pregar para os homens que nós estamos debaixo de leis superiores, de decretos superiores a toda legislação humana. Amém? Por isso que a palavra de Deus é chamada, em muitos versículos aqui do Salmo 119, ela é chamada de, repita, decretos. O que Deus decretou, ninguém pode burlar.
e ai de quem burlar. Estamos quase terminando esse parágrafo, né, do versículo 65 até o 72. Terminaremos esse parágrafo domingo que vem, pela graça de Deus. Hoje estamos no versículo 71. E o título desse versículo 71 é, diga, aprender a palavra. Filhos de Deus têm que ser alunos de Deus. Filhos de Deus têm que ser discípulos de Cristo. A ordem que Jesus deu para a sua igreja, antes dele voltar para o céu, é: fazei discípulos. Fazei discípulos como? Ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ensinado, determinado. Ensinando, fazei discípulos, ensinando toda a palavra de Deus. Amados, a missão da igreja na terra, ela é intra e extra. Intra é dentro, extra é fora. A missão da igreja na terra, intra, dentro, aqui, congregados entre quatro paredes, a missão aqui é fazer discípulos, ensinando a eles a palavra de Deus. Não tem nada mais para fazer aqui dentro, é isso. A gente seleciona crianças até 10 anos, para que na linguagem delas, ali na salinha, as professoras da salinha ensinem a mesma palavra que eu ensino aqui para pessoas de 10 a 200 anos. Estão entendendo? Crianças de 10 anos, elas já se ficam sentadas na sala de aula, na escola? Elas já escrevem? Elas já leem? Elas estão alfabetizadas? Portanto, criança de 10 anos para cima, que já não é mais criança, já é pré-adolescente, pode muito bem ficar sentado aqui e ouvir a palavra de Deus, e escrever e anotar também. Não faz isso na escola? Por que tem que ter uma coisa especial aqui? Não. A palavra de Deus, ela não divide em faixas etárias. A palavra de Deus é a mesma palavra para todas as idades. É a mesma palavra para todas as idades. O ministério da igreja não é ficar inventando coisas para faixas etárias, inventando programações para determinado tipo de público. Uma coisa para casais, outra coisa para mulheres, outra coisa para homens, outra coisa para jovens. Isso não está prescrito na palavra de Deus. Isso é coisa que ultrapassa o evangelho de Cristo. A palavra de Deus é a mesma para todas as pessoas, de todas as idades, para todos os públicos, para que não haja divisão e nem entendimento errado de uma coisa para outra. Deus é contrário a divisões, Deus gosta de unidade. E Deus quer convergir, está em Efésios capítulo 1, convergir todo mundo a Cristo Jesus, centralizar todo mundo na sua palavra. Porque essa é a palavra de vida eterna. Aleluia. Então, a função que Jesus deu à igreja ad intra, quando está congregando, é fazer discípulos, é ser uma escola de Bíblia, ser uma escola da fé. Uma pessoa que já participou aqui da igreja, ela saiu, foi para outra igreja, e alguém perguntou para ela: por que você saiu da igreja? É porque lá não é uma igreja, lá é um seminário, eu quero uma igreja. Essa é uma pessoa nécia, ignorante. Não sabe que a igreja de Jesus foi instituída por ele para ser um seminário. Seminário vem da palavra latina semina, que significa em português semente.
A igreja de Jesus Cristo é a depositária da boa semente de Deus. A boa semente é a palavra de Deus. Essa é a semente que nós temos que semear no mundo. Essa é a missão extra, a missão do lado de fora, pregar o evangelho a todo mundo. E como os crentes vão pregar o evangelho a todo mundo, se eles não conhecem profundamente esse evangelho? Ad intra, aqui dentro, é o lugar de aprender toda essa boa semente. Aprender toda a palavra, para quando estiver lá fora, ter o que pregar para as pessoas que você encontrar lá fora. Dentro, fazer discípulos. Lá fora, esses discípulos pregam para o mundo. Dentro, a igreja faz discípulos. Lá fora, os discípulos são a igreja pregando para as pessoas do mundo o que aprenderam aqui dentro. Aprender a palavra. As igrejas caíram na tentação de Satanás dos falsos avivamentos que vieram com a virada de século, que foi virada de milênio, e esses falsos avivamentos geraram, crentes, tem uma geração de crentes que são aversos à palavra de Deus, não querem aprender nada e acham que não é necessário aprender nada, e tem raiva de pastores e de igrejas que ensinam. Eles mudaram a igreja para fazer outras coisas que Jesus não mandou. Jesus mandou fazer discípulos, alunos, aprendizes, gente que aprende Bíblia, gente que aprende a palavra de Deus. O que eu faço aqui não é uma coisa que eu estou fazendo, como já foi caluniado por muitos aí, tá? E o pastor Edivaldo pensa que só a igreja dele é que é boa. Primeiro, eu não tenho igreja, quem tem igreja é Jesus. Eu sou apenas um pastor que ele colocou aqui à frente desse rebanho para fazer o que ele mandou toda a sua igreja na terra fazer. E é isso que eu estou fazendo aqui, é isso que eu faço e farei pela graça do Senhor até morrer, é ensinar, tentar inculcar dentro da cabeça de vocês toda essa palavra de Gênesis a Apocalipse. Porque foi isso que Jesus mandou fazer. Se outras igrejas não estão fazendo isso, problema delas com Deus, vão prestar contas. Mas eu estou aqui para fazer o que o Senhor mandou. E Ele mandou: fazei discípulos, como Jesus? Assim, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Toda a palavra. Esses crentes sem ensinamento da palavra por aí, são crentes que estão dando o pior testemunho histórico de Cristo no meio da humanidade. São crentes cujo comportamento, cuja vida, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento de palavra de Deus, é um comportamento lamentável, de triste e muitas vezes comportamentos piores do que os comportamentos de pessoas que nunca foram crentes, que nunca foram convertidos. Por quê? Gente sem palavra, gente que está sendo destruída porque lhes falta conhecimento, como Deus disse em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu próprio povo, Ele não disse isso de outros povos, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não é por falta de oração, não é por falta de programações, não é por falta de diversões, não é por falta de um monte de outras coisas que inventam para dentro das igrejas. É por falta de conhecimento, porque é um povo que está rejeitando o conhecimento da palavra de Deus.
E isso lhes custa a salvação. Porque o céu é para quem está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja foi instituída para essas duas missões, dentro e fora. Dentro, formação de discípulos. Fora, esses discípulos evangelizam pregando o que aprendem dentro. É simples. Isso não é complicado. É simples. Mas o diabo vem para tentar e muitos caem na tentação. Igrejas inteiras estão engolfadas pelas tentações do diabo de não fazer discípulos, fazendo apenas crentes, mas crentes que não são discípulos, que não são alunos, que não estão aprendendo nada, que não são ensináveis e nem gostam de aprender. Essas pessoas não vão para o céu. Podem estar nas igrejas hoje, mas não estarão no céu amanhã. Vida eterna é conhecimento de Deus. Jesus orou dizendo isso em João 17:3. Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Aleluia. Glória a Deus. Então diga, aprender a palavra. Você foi salvo para aprender a palavra. Você não foi salvo porque merece. Você foi salvo com o propósito de aprender a palavra de Deus e colocar em prática o que você aprende. Neste versículo, o salmista disse assim, ó: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Repitam. O salmista, como um homem de Deus, como filho de Deus, está dizendo que para aprender a palavra foi necessário e bom ele ter passado por aflição. Tá? Você não aprende a palavra sem sofrer, sem dedicar-se. Essa dedicação vai trazer um peso de sofrimento necessário, que ele chamou aqui de aflição. Mas vamos comparar esse texto em português com o texto original que o salmista escreveu na língua hebraica. Em hebraico ele escreveu desse jeito que está agora aí na tela, vocês estão vendo aí, né? Aí está escrito assim: Tovli riuneit lemaan elimad rukeira. Essas palavras em hebraico aí, que eu coloco agora assim com letras em português. Começa assim, com duas palavrinhas unidas por um hífen. A palavra tov e a palavra li. Repita assim, tovli. Tovli é foi bom para mim, ou simplesmente bom para mim. Segunda palavrinha, duas palavrinhas de novo unidas por um hífen. Diga, pronuncia assim, ó, diga, riuneit. Esse riuneit, né, traduzindo para o português é ter sido humilhado. Tá? Ter sido humilhado. Foi bom para mim ter sido humilhado. Segunda linha, primeira palavra, diga lemaan. Lemaan é como se diz agora. Agora em hebraico. Em português agora, em hebraico lemaan. Agora, segunda palavrinha da segunda linha, diga elimad. Elimad é eu aprendo, no presente, tá? Eu aprendo. E agora eu aprendo. E a última palavra, de baixo, na terceira linha, diga rukeira. Rukeira, como está em português, teus decretos. Então,
Tovili riuneit lemaan elimad rukeira. Foi bom para mim, ou bom para mim, ter sido humilhado, agora ter sido humilhado, vírgula, agora eu aprendo os teus decretos. Então, como deveria estar em todas as Bíblias em português, esta é a tradução literal, tá? Bom para mim ter sido humilhado, agora eu aprendo os teus decretos. Repita. Viu a diferença do português para o hebraico? Na tradução em hebraico, em português está escrito: foi bom, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Isso aqui foi uma tradução, isso é chamado de tradução interpretativa. Os tradutores reinterpretaram a palavra, e ao invés de colocar ter sido humilhado, colocou o efeito dessa humilhação. Quem é humilhado sente-se aflito naquele momento, passa por uma aflição. Então os tradutores já traduziram interpretando: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Mas na realidade, o salmista disse literalmente: foi bom para mim ter sido humilhado. Aí os tradutores em português colocaram o verbo no subjuntivo. Quem estudou português, aí eles colocaram o verbo no subjuntivo, para que aprendesse os teus decretos. Não, o salmista colocou o salmo no presente do indicativo. Agora eu aprendo, tu aprendes, ele aprende, nós aprendemos, vós aprendeis, eles aprendem. Presente do indicativo, não no subjuntivo como colocou em português, mas no presente do indicativo, que é bem mais forte e bem mais claro. Agora eu aprendo os teus decretos. Ou seja, o salmista está dizendo assim: sabe por que eu hoje, no momento presente da minha vida, sou uma pessoa que aprende a palavra de Deus? Isso é resultado da humilhação pela qual eu passei. Foi necessário eu ser humilhado para aprender a palavra de Deus. Que interessante, hein? Porque a humilhação é necessária para que nós verdadeiramente aprendamos a palavra de Deus. Toda pessoa que não quer aprender, não é porque ela é humilde, não. Tem gente que pensa que humildade é ignorância. Ah, coitadinhos daquelas pessoas, elas não conhecem, elas não têm conhecimento, elas são pessoas humildes. Não, elas não são pessoas humildes, elas são pessoas ignorantes, pessoas que não têm conhecimento. As pessoas confundem humildade com classe social e com ignorância. As pessoas chamam de humilde pessoas que não têm muitos recursos materiais, pessoas pobres, favelados, não têm muito dinheiro, não têm casa própria, não têm carro, não têm recursos. Tá? Precisa estar recebendo recursos do governo, não tem recursos, gente pobre. Tá? E aí as pessoas têm o costume de dizer que essas pessoas são humildes por causa da classe social delas. Isso não é humildade, isso é pobreza. Pobreza não é humildade, pobreza é pobreza. Isso não significa que essas pessoas são humildes, elas são pobres. Pobreza é uma problemática social. Não era para existir ninguém pobre materialmente no mundo, porque Deus criou o mundo com recursos suficientes para todo mundo ter o suficiente para viver com dignidade. Se tem pessoas pobres, é porque tem outras pessoas ricas ou super ricas
que estão retendo os recursos que eram para ser distribuídos com justiça para com os pobres. E isso será julgado por Deus. Tudo que sobra para você está faltando para alguém. E Deus vê isso. Isso é pobreza. Mas esses pobres, porque são pobres de recursos materiais, não significa que eles são humildes. Não são humildes, não. É gente tão soberba como qualquer outra. As pessoas não vêm ao mundo humildes. As pessoas vêm ao mundo infectadas pelo pecado original. E uma das infecções do pecado original se chama a soberba da vida. 1 João 2, de 15 a 17, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, ou seja, as más inclinações da carne estão em todos os seres humanos, concupiscência dos olhos, as más inclinações dos olhos estão em todos os seres humanos, e a soberba da vida estão em todos os seres humanos. Não tem ninguém que venha ao mundo com humildade da vida. Todos vêm ao mundo com a soberba da vida. E é por causa dessa soberba que eles não aceitam a palavra de Deus. Por causa dessa soberba que eles repelem a palavra de Deus de suas vidas. E só quem é humilhado é que vai então se aproximar da palavra, que vai aprender a palavra. Pobreza não é humildade, não é pobreza. Além de chamar as pessoas pobres de humildes, muita gente chama as pessoas ignorantes também de humildes. Tadinho, é humilde porque não teve escolaridade, não estudou, não tem conhecimento, é gente humilde. Não é gente humilde, é gente ignorante. Pode dizer que não teve oportunidade de aprender, ou pode dizer que não buscou diligentemente a oportunidade para aprender, não lutou para aprender, se conformou na ignorância. Aprender é uma lição de humildade. Sabe por quê? Dentre as consequências terríveis que o pecado fez na alma humana, uma delas foi essa. A gente não gosta de aprender nada com ninguém. É por isso que muita gente, desde criança, já não gostava de ir para a escola, porque não gosta de aprender. Resistência ao aprendizado. O que faz as almas humanas serem resistentes ao aprendizado? A soberba. Quem é soberbo não consegue se assentar para ouvir alguém lhes ensinando alguma coisa. E como o soberbo não tem humildade para se assentar, para ouvir e aprender, então ele fica se agitando, fica buscando aí outras coisas para fazer. Uma vez chegou um senhor aqui, né? Olha, pastor, eu gostaria de vir para a sua igreja, mas eu não sou crente de banco, viu? Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, porque eu não fico sentado, eu não aguento ficar sentado aí ouvindo palavra, não. Eu falei, irmão, você veio para o lugar errado. E está pensando que vai para o céu, também está pensando errado. O céu é para quem se assenta aos pés de Jesus para aprender. Lembra do exemplo de Marta e Maria em Betânia, irmãs de Lázaro? Jesus chegou na casa delas com seus discípulos e Maria se assentou aos pés de Jesus para aprender. A irmã dela, Marta, não se assentou aos pés de Jesus para aprender. Ela foi trabalhar na lida da casa, foi trabalhar na casa.
Olha a falta de palavra de Deus na vida de Marta. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para cada propósito debaixo do sol. Para Marta, aquele não era o tempo de limpar a casa. Limpar a casa é bom, ninguém quer viver na sujeira, tem que limpar a casa tem que estar limpinha mesmo. Mas aquela hora não era hora de limpar a casa. Jesus estava na casa para ensinar a palavra. Aquele era o tempo de sentar e aprender a palavra, não era o tempo de estar limpando a casa. Ela rejeitou estar ali aprendendo a palavra para ir limpar a casa e achou injusto que Maria estivesse ali assentada ao invés de estar ajudando ela na limpeza da casa. E ela achou tão injusto porque, olha só, a soberba faz com que aquelas pessoas pragmáticas, que acham que tem que estar só fazendo, tá? Pessoas, tem até doença que se fala acerca disso, o ativismo aí, pessoas hiperativas, só quer estar fazendo, que não tem paciência de sentar-se alguns minutos para aprender alguma coisa. Isso é um problema, tá? Marta não entendeu, Marta era uma pessoa desse jeito. Essas pessoas desse jeito, elas se enchem de tanta soberba que elas acham que o que elas estão fazendo é justo. E ela chegou para Jesus. Jesus está lá ensinando a palavra. Dá um tempo aí, Jesus. Dá um tempo aí, mestre. Manda minha irmã se levantar daí e vir aqui me ajudar. Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas de muitas coisas. Olha como Jesus chama da pluralidade para a singularidade. Andas muito inquieta e te preocupas de muitas coisas. Pouco é necessário, ou até mesmo Jesus disse, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. A casa você tem tempo de limpar a hora que você puder. E ela vai voltar a ficar suja e você tem que limpar de novo. É igual Jesus disse para a mulher samaritana: você pode beber dessa água, mas voltará a ter sede. Ele poderia ter dito em João 6, vocês podem comer desse pão material, mas voltarão a ter fome. Você pode limpar a sua casa, mas ela vai voltar a ficar suja de novo. Tudo que você faz é tirado de você e você precisa de novo. Mas uma coisa ninguém vai tirar de você: o conhecimento que Deus colocar dentro do seu coração. O conhecimento ninguém tira de você. A sabedoria que você recebe de Deus ninguém tira de você. Essa é a boa parte que não lhe será tirada. Sabe o que acontece com quem não gosta de aprender? Sabe por que não gosta? Porque é soberbo, não tem humildade para se assentar e ouvir e aprender. E a soberba torna essas pessoas inquietas. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Isso aparece muito, por exemplo, nas crianças. Às vezes é difícil conter crianças, porque elas já vêm ao mundo pecadoras e o sinal do pecado na vida delas é a hiperatividade delas. Tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar fazendo alguma coisa. Só que no Salmo 46, versículo 10, Deus disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que significa? Que quem não se aquieta nunca vai saber quem é Deus, nem agora e nem na eternidade. Quem não se aquieta vai chorar na eternidade, no lugar onde há choro e ranger de dentes. Aquietai-vos, isso aí está no
esse verbo aquietar no Salmo 46:10, está no modo imperativo, é uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem para mim, Deus deu uma ordem para você, Deus deu uma ordem para cada um de nós: aquieta, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta sua alma soberba, que quer fazer um monte de coisa, que está ligado na pluralidade desse mundo, que está ligado a muitas coisas, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer ir ali, quer ir em outro lugar, e quer gastar com isso, quer ganhar aquilo, quer comprar isso, quer comprar aquilo. Almas inquietas, definindo a cosmovisão, a visão de mundo que Deus deu para Salomão, e ele escreveu em Eclesiastes: tudo que ele viu a humanidade fazendo é como vaidade de vaidades e correr atrás do vento, ao invés de buscar a Deus de todo o coração, como cantamos hoje. E Deus disse em Isaías, em Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. As pessoas não querem buscar a Deus, querem buscar felicidade no mundo, alegria no mundo, diversão no mundo. Elas querem buscar mundo, querem se encher de mundo e continuam vazias, porque volta a ter sede, volta a ter fome, volta a se sentir zero à esquerda. Aí quer se encher de mundo, se encher de mundo, se encher de mundo, e continua vazia. Inquietos, almas inquietas, que não ouvem a voz de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Davi passou por uma vida extremamente agitada, 40 anos perseguido pelo homem mais poderoso da nação, o rei Saul, que colocou todas as forças armadas perseguindo um só homem, Davi, durante 40 anos. Depois dessa perseguição de 40 anos, Deus fez com que Davi sentasse no trono, no lugar de Saul, fosse o rei de Israel. Assim que tornou rei de Israel, todo mundo estava aclamando Davi, cheio de elogios, só tinha elogios para ele. Amado, sabia que é muito ruim a gente ficar sendo elogiado, porque isso trabalha a favor da nossa soberba. Quanto mais elogiado você é, mais soberbo você fica. A alma é terrível. Davi, aclamado como rei em todos os lugares, a soberba o levou a cair, o levou a tropeçar, pecando com a Batseba, e pecando duplamente, pecando com adultério e com homicídio, fazendo com que, mexendo os pauzinhos para que o marido dela morresse. Na guerra, onde o rei deveria estar à frente, mas ele ficou em casa. Eu estou tranquilo, nem preciso mais ir para a guerra. Se você ler lá 2 Samuel capítulo 11, diz que era o tempo dos reis irem à guerra. Os reis das outras nações foram à guerra, mas o rei Davi não foi, mandou só o seu exército. Ele ficou em casa descansando. Por quê? A soberba já estava no seu coração. Essa guerra está no papo, nem preciso ir. E foi aí, por não estar aonde deveria estar, que foi ver mulher pelada tomando banho. Entenderam? Aí um abismo chama outro abismo. Davi, então, depois dessa experiência, foi terrivelmente humilhado. Deus trabalhou na humilhação de Davi. Deus não abandonou Davi. Davi teve verdadeiro arrependimento. Seu arrependimento, sua confissão está no Salmo 51.
e daí para frente viver uma vida de quebrantamento diante de Deus. Está aqui a necessidade de quebrantamento. Quebrantamento significa quebrar o orgulho, quebrar a soberba. E quando Davi escreveu um salmo bem pequenininho, o Salmo 131, ele disse: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não procuro grandezas e nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada no ventre, no seio de sua mãe, assim é minha alma para comigo. Eu fiz a minha alma se calar. A soberba da nossa alma faz a nossa alma falar dentro de nossa cabeça, falar, nos dar ideias. Faz isso, faz aquilo, vai ali, vai em outro lugar, compra isso, compra aquilo. Você não pode ficar para trás, você tem que correr para frente. Você tem que ser melhor do que todo mundo, você tem que ter mais. E as pessoas, ouvindo a própria alma, que a Bíblia chama de coração desesperadamente corrupto, leva essas pessoas para a condenação eterna, porque a soberba não faz essa alma se aquietar para ouvir a voz de Deus, para aprender a conhecer a Deus. Para conhecer a Deus tem que se aquietar. Tem que se aquietar. Muita gente, especialmente no chamado pentecostalismo e neopentecostalismo, caíram na tentação da barulhada, pensando que avivamento ou igreja viva é a igreja que faz muito barulho, 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 e gritaria, e gritaria, e gritaria, e gritaria. Não aprenderam nada de Jesus. Depois você lê em casa Isaías 42 e veja como Deus, Pai, apresenta Jesus, seu servo. Eis aí o meu servo. Ele é humilde. Ele não levanta sua voz. Ele não grita nas praças. Jesus não grita. Os pentecostais e neopentecostais têm que acusar Jesus de que Jesus não é pentecostal. Jesus não grita nas praças. Jesus não levanta sua voz. O que Jesus ensina? Mateus 11. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O que Jesus ensina no Sermão da Montanha? Tem gente que pensa, até filmes fazem isso, por isso que eu desaconselho vocês a ver filmes ditos evangélicos, novelas ditas evangélicas. Elas estupram a Bíblia, elas violentam a Bíblia, esses filmes, distorcem as Escrituras. É melhor ver um filme de terror, onde Satanás aparece, do que ver filme gospel. Distorcem a Bíblia. Vai ler Bíblia, vai meditar em Bíblia, não ficar vendo filme. Esses filmes colocam Jesus lá em cima do Sermão da Montanha, lá em cima do monte, pregando: bem-aventurados. Jesus não fez isso, irmãos. Jesus não fez isso. Mateus capítulo 5, início do Sermão da Montanha, está escrito que Jesus, vendo a multidão, ele não foi lá falar com a multidão. Ele subiu no monte, se afastando da multidão. E lá no monte ele se assentou.
Ele não pregou de pé. Os filmes colocam Jesus de pé, lá em cima do monte, gritando para a multidão lá embaixo. E tem até pastor hoje que prega, porque naquela época não tinha microfone. Então Jesus gritava lá de cima para o vento levar a voz dele para as multidões. Mentira! Leia Mateus 5. Jesus se assentou. E só os seus discípulos se aproximaram dele. Multidão não se aproxima de Jesus. Só quem é discípulo se aproxima de Jesus. Multidão não quer aprender nada, quer só receber bênçãos e curas e milagres. Não quer aprender nada. Discípulo quer aprender. Jesus lá na montanha não ficou de pé, não, gritando: meu servo não elevará a sua voz. Deus disse em Isaías 42. Ele se assentou. E como se assentasse, seus discípulos se aproximaram dele e ele passou a ensiná-los. Olha o pronome que tem aí, junto com o verbo ensinar. A ensiná-los, os discípulos, não a multidão lá embaixo da montanha. Os discípulos. E Jesus começou a ensinar a eles dizendo assim: benditos os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra de Deus ensina, olha: Deus resiste os soberbos, Ele dá graça aos humildes. Quem não gosta de aprender nada, está demonstrando sinal de soberba. Não tem humildade para se assentar e ouvir e aprender. Não aprende. A soberba não deixa a alma se aquietar diante de Deus. A soberba inquieta a alma e faz essa pessoa, se ela estiver sentada aqui, por exemplo, faz os pensamentos dela irem para o mundo todo e não prestar atenção em nada do que está sendo falado aqui, só no relógio ver que hora vai acabar. Não tem humildade. A soberba agita as almas. Por isso que para aprender a humildade, Deus permite que nós sejamos levados a situações de humilhação. Olha como as duas palavras têm a mesma raiz: humildade, H-U-M, humilhação, H-U-M. Foi bom para mim ter sido humilhado, porque agora, uma vez humilhado, uma vez com a minha soberba quebrantada, uma vez com o meu orgulho quebrantado, eu posso aquietar, abaixar o facho, aquietar a minha alma, e agora eu aprendo a palavra. Agora eu aprendo os teus decretos. Agora eu aprendo. A Bíblia está revelada aí para o mundo todo. Porque o mundo não aprende? Soberba da vida. Soberbos, correndo atrás da sua própria vontade, não quer saber da vontade de Deus. Soberbos, correndo atrás dos seus próprios planos, não quer saber qual é o plano de Deus. Soberbos, correndo atrás das suas próprias ideias e pensamentos, e não quer saber quais são as ideias e pensamentos de Deus. Soberbos, querem defender suas próprias palavras e opiniões, e não querem saber da palavra de Deus. A soberba não deixa ninguém aprender. A soberba afasta as pessoas do ensinamento, afasta as pessoas do aprendizado. Soberbos nunca serão discípulos de Jesus, nunca estarão no céu. Discípulos são pessoas, homens e mulheres, quebrantados por Deus, na sua soberba, no seu orgulho, e aquietados de alma
se assentam para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ninguém ouve se não fizer calar e sossegar a sua alma.